As imagens do caso do homem que tentou estuprar essa menina que saía da Vila Resende, atenção Piracicaba, e ele a obrigou, entrou no carro dela e a obrigou a ir em direção ao bairro Cruz Caiada. Tem alguma ligação aí, Zulu? Quem é que está na linha? Alô? Alô? Oi, quem fala? É Edna de Leme. Ô Edna, muito obrigado pela sua ligação de Leme. Vou pedir para você abaixar o volume da sua televisão. Abaixa o volume para a gente poder te ouvir bem. Aí você fica só com o retorno do telefone. Eu quero saber qual é a sua opinião aí de Leme a respeito desse caso. Eu acho que os políticos deveriam fazer pena de morte. Porque eu acho que as pessoas ficam muito impunes. Depois cumpre um tempo de prisão, sai e continua fazendo a mesma coisa. Na sua opinião, um estuprador, um homem que tenta estuprar uma mulher, não merece continuar vivo? Eu acho que não. Porque eu acho que é uma coisa assim tão traumática que eu acho que só dela saber que ele não existe mais, porque é uma pessoa que não merece viver. Eu concordo com você, Edna, agradeço. Pode falar. Ela já vai estar assim, metade do trauma dela vai ficar assim em paz com ela mesma. Porque... Ô Edna, aproveitando a sua ligação de Leme, a sua opinião, eu concordo com a sua opinião. Eu queria saber se o pessoal de Leme tem comentado aqui do nosso trabalho na África do Sul. Se você tem assistido, se as pessoas comentam aí, poxa, Mix, o canal 42, o pessoal tá lá na África do Sul, é a única TV regional na África. Você tem ouvido algum comentário? Você tem acompanhado? Às vezes as pessoas comentam sobre essas reportagens que estão sendo feitas aí. E tudo em geral, mais ou menos, a violência, né? Uhum. Legal, agradeço a sua participação, obrigado a todos de Leme pela grande audiência no canal 42 e vamos ver a sequência. Eu quero ouvir mais um parente dessa moça que foi sofrer essa tentativa, né, de estupro por esse canalha. Vamos a Piracicaba, bairro Cruz Caiada, em cima do fato. A forma de operar foi da mesma forma, a abordagem? A abordagem dele foi a mesma com a minha conhecida. Ele força a entrada no carro, diz que não vai fazer nenhum mal, que não quer roubar nada, que é trabalhador, que se possivelmente a vítima até vai gostar dele, porque ele não é uma má pessoa, tanto que ele não vai roubar nada. E com as duas vítimas até então presentes foi o mesmo modo de procedimento, mesma coisa. Com a sua amiga, no caso, depois ele ficou andando com ela como se fosse um sequestro relâmpago? Exatamente. Após o ato, ele circulou ainda com ela por alguns pontos da cidade, conhecidos como pontos de droga clássicos, né? O que prova também que ele é um usuário de entorpecente e provavelmente devia estar sob ação disso daí no momento, né? O que causa isso? Assim, qual o sentimento que fica de tudo isso? Quando a gente gosta de uma pessoa, né, e essa é violada? Revolta, né? Vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas o nosso caráter, a nossa índole impede. Mas a gente acredita ainda um pouquinho na justiça, assim como a gente não acreditava às vezes no trabalho de alguns profissionais e hoje provaram ser muito competentes a ponto de conseguir chegar nesse meliante aí, né? Estava saindo da farmácia. Exatamente, na região central da cidade. Um lugar movimentado. Pelo horário talvez não, né, que é em torno de 9 da noite, mas ainda assim tem um tráfego muito grande de pessoas lá, né? Mesmo sem as lojas abertas, ainda tem muita gente que fica andando. Pessoas boas e pessoas ruins, né? Que pena, né? Ele chegou e entrou no carro dela. Exatamente, ela estava abrindo o veículo, ele a empurrou, né? A gente não paga para ver se está armado ou não, né? Fez a atitude correta na hora que foi ficar quieta, né? Olha, falou esse rapaz parente da moça que sofreu a tentativa de estupro e ele diz que o seu caráter não permitiria fazer justiça com as próprias mãos. A gente respeita opiniões, né? É uma questão de valores de cada um. O meu caráter
permitiria arrebentar com esse cara. O seu caráter também, Zulu? Permitiria quebrar esse cara, quebrar as pernas dele, arrebentar a boca de um canalha que tenta estuprar uma menina. O trauma, ligou agora a telespectadora de Leme falando a respeito do trauma que é para uma mulher sofrer uma tentativa de violência sexual. E as que sofrem violência sexual, nós temos um trabalho muito bacana em Limeira, que é a Casa da Mulher. Foi uma iniciativa, criação lá da Constância Félix, que é um trabalho sensacional para atender as mulheres que são violentadas, que sofrem violência física, que sofrem violência sexual. É um trauma que não se apaga nunca. Por isso que, na minha opinião, nós deveríamos ter muito mais rigor na punição dos canalhas que abusam, que agridem dessa forma as mulheres. Tem que arrebentar, sem dó. Para você que está agora em casa, pelo amor de Deus, não tenha dó do canalha, não tenha dó do bandido, tenha dó do cidadão de bem, do trabalhador. Muita gente às vezes está assistindo pensando, mas é ser humano. Não é, não pode ser classificado como ser humano. Nós que somos os cidadãos de bem, nós somos seres humanos, nós que trabalhamos, você que acorda cedo, você que rala, eu com a minha equipe aqui na África do Sul, estamos ralando aqui, que o país aqui é difícil e tudo, e nós estamos aqui ralando, trabalhando o dia inteiro para levar até você esse trabalho, levar com exclusividade para a nossa região estas imagens. Nós somos os cidadãos de bem, que agimos da maneira honesta. Não um canalha como esse. Pegaram ele na rua lá, né, Zulu? Deram um pau nele na rua, no momento em que ele tentava fugir. Foi pouco. Pena que foi pouco. Tinha que bater mais. Você concorda comigo? Não concorda? Fique à vontade. 3404-4010